Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui com muita alegria pela primeira vez na Associação Espírita Deus, Cristo e Caridade. E agradecemos o convite que recebemos e vamos falar hoje sobre a importância de Chico Xavier para o Espiritismo, para a doutrina dos Espíritos. Parece um tema óbvio, né? Tão claro, tão absoluto que é, tendo em vista o trabalho que ele nos deixou depois de 75 anos de mediunidade com Jesus e Kardec, dando a sua vida em renúncia extrema em favor da divulgação da doutrina espírita. Mas, no entanto, a gente precisa, para e passo, dar uma busca na história para a gente entender essa missão, entender o papel que Chico Xavier desempenhou na humanidade, não somente para o Espiritismo, mas na humanidade inteira. O título correto até desse estudo seria a importância de Chico Xavier para a humanidade, não somente para o Espiritismo. Vejamos bem o que diz o profeta Joel, lá do Velho Testamento, o profeta hebreu, que foi repetido por Lucas no Atos dos Apóstolos, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Essa profecia, que está lá no Velho Testamento, ela vai nos mostrar a cara da transição planetária. Por quê? Porque ela começa justamente a informar para todos nós que nos últimos tempos da Terra, de expiações e de provas, não é fim do mundo, né? Muita gente confunde isso. Transição planetária não é fim do mundo, é fim de um período, mas que é também o início de outro período, é a alvorada nova de um novo mundo. Nós estamos nesse período, exatamente nesse período. Aliás, Allan Kardec vai nos ensinar que os espíritos escreveram e instruíram a ele que a transição planetária da Terra, deixando de ser um mundo de expiações e de provas, para sim ingressar no rol dos mundos em regeneração, começara 100 anos antes da codificação de Deus. Isso está no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Sinal dos Tempos. Não é? Então, esse processo é um processo longo, lento, mas foi previsto muito antes pelo Velho Testamento, pelo profeta Joel, e repetido por Lucas, quando Lucas escreve, a pedido de Paulo de Tarso, o Atos dos Apóstolos. E aqui ele está dizendo, nos últimos tempos da terra, de expiações e de provas, diz o Senhor, quer dizer, é Jesus quem está dizendo, não é nem o profeta que está a repetir isso, e nem Lucas que está a repetir isso, mas diz o Senhor, que nestes últimos tempos espalharei o meu espírito por sobre toda a carne. E aí, a descrição que ele faz é a descrição da mediunidade. Então, qual que é o selo, qual que é a cara da transição planetária? E como nós sabemos hoje, como nós temos certeza hoje que nós vivemos este período? Porque é justamente o período em que a mediunidade foi elevada à máxima potência. A partir
daqui da Europa e dos Estados Unidos da América do Norte, no século XIX, a chamar a atenção de Allan Kardec, que vai então estudar o fenômeno e vai inaugurar no mundo a doutrina dos espíritos. E depois, no século XX, a mediunidade de Chico Xavier vai demonstrar todas as mediunidades na prática, em máxima potência, a serviço da verdade, a serviço do amor, a serviço da caridade. Não é? E aí nós podemos dizer que este é o selo da transição planetária. A mediunidade de maneira superiormente orientada, a mediunidade com Jesus, porque todos nós temos mediunidade. Todos nós temos potenciais mediúnicos diferentes, distintos, em graus distintos, e comumente exercemos esse potencial de forma corriqueira, de forma, vamos dizer assim, com todo respeito, medíocre, mas a mediunidade com Jesus e com o Espiritismo, que a esclarece, somente muito poucos tiveram a honra de demonstrá-la na prática. E sem dúvida nenhuma que este homem aqui continua sendo a máxima expressão da mediunidade com Jesus e Kardec. Ele mesmo vai receber um trecho. Aliás, antes disso, eu gostaria de ir ao Evangelho de João Evangelista. João Evangelista, vocês sabem, se denominava ele próprio o discípulo querido, o discípulo amado, e por vezes, depois que se tornou o apóstolo amado, não é? E ele escreve também o último dos evangelhos, na sequência da Boa Nova, do Novo Testamento, é o Evangelho de João, o último que vai descrever o contato que ele teve pessoal com Jesus de Nazaré. E ao terminar o seu evangelho, portanto, lá no capítulo 21, João descreve a última vez que o Senhor havia se materializado na terra e que estava ali a conversar com os seus discípulos. E, neste caso, estava conversando diretamente com ele, João. Muito bem. Fizeram uma pequena desobsessão ali. Mas o espírito foi controlado. Então, Jesus estava lá a conversar com João, na sua última materialização na terra, no lago de Genezaré. E neste momento, Pedro, que estava à distância, se enciuma. Ele sente ciúme daquela conversa pessoal do Senhor com João. E se aproxima. Pedro é bem a cara do ser humano, né? Todos nós somos muito ciumentos, é ou não é? A gente quer logo saber o que não nos compete. E Jesus o repreende ali na hora. Pedro, que te importa, diz ele, que eu queira que ele fique até que eu volte? Se referindo a João Evangelista. Segue-me tu. Ou seja, a tarefa de Pedro era diferente. Mas ao repreender Pedro, Jesus revela qual que era o teor da conversa que ele estava a desenvolver com João Evangelista. Não é? Porque ele diz claramente: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Isso é extraordinário. Jesus estava determinando a João Evangelista que ele ficasse na terra, até que ele, Jesus, voltasse. Correu por isso, termina João Evangelista de relatar esta cena, ele próprio dizendo: correu por isso o boato entre os irmãos de que João não morreria. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever.
Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. A boa nova do Cristo, o Novo Testamento de Jesus Cristo, termina nos relatos dos 4 evangelistas. João é o último. Termina no capítulo 21 falando em livros. Falando em livros. E isto é extremamente relevante, porque é justamente a missão de Chico Xavier, no século XX e no início do século XXI no Brasil, que vai materializar esses livros. Até hoje, 507 livros já publicados da sua mediunidade, ou então da sua intuição nas perguntas e respostas de entrevistas já publicadas. 507 livros. Eu pergunto a vocês, algum de nós aqui já leu tudo isso? Ou já? Eu não pergunto nem estudar, porque seria impossível, né? Mas algum de nós tem coragem de levantar a mão, dizer que conhece os 507 livros de Chico Xavier? Sinal que nós temos muitas encarnações pela frente para conhecer essa obra, não é? Mas aí vem Chico, no livro Crônicas de Além-Túmulo, e revela um dado importante. Ele revela que, pelo espírito de Humberto de Campos, que antes do século XIX florescer, ou nascer para a vida terrestre, Jesus manda chamar à sua presença o apóstolo João Evangelista, em alta região do espaço espiritual. Ele convoca a sua presença João Evangelista. E nessa conversa, o que eles dizem? Relata Humberto de Campos, através de Chico, que o Senhor estava a tomar contas de João Evangelista sobre o movimento cristão na face da terra. Aparentemente, nós poderíamos até questionar essa informação, porque afinal de contas, é o Senhor ou não é o Senhor Jesus, o guia espiritual, o governador espiritual da terra? É ou não é? Afinal de contas, ele não saberia dizê-lo? Se ele é o governador espiritual da terra, se ele é o guia máximo da terra, que história é essa dele chamar João à sua presença e tomar satisfações a João sobre como andavam os seus seguidores na face da terra? Aparentemente uma informação um tanto quanto contraditória com o que nós todos espíritas estudamos. Mas ela não é contraditória se a ligarmos ao último capítulo do Evangelho do próprio João, que informa que o Senhor, antes de subir aos páramos da vida sideral, da vida mais alta, havia designado a ele que ficasse na terra até que ele voltasse. Porque, naturalmente, o Senhor tem muito o que fazer, não é? Então, João fica envergonhado, até triste, diante de Jesus, segundo o relato de Humberto de Campos, lamentando-se dos desvios que os cristãos empreenderam aqui na Terra durante 18 séculos. Aquela ocasião, o século XIX ainda não tinha chegado. E está triste, está desalentado. Jesus pergunta a ele, mas você está triste, João? E ele diz, Senhor, eu estou muito triste. Eu estou desalentado, porque tem 18 séculos que nós tentamos estabelecer na terra o teu reino. No entanto, os teus enviados foram mortos, foram queimados, foram perseguidos, foram injustiçados. E até mesmo a instituição que lhe relembra no mundo o nome, resolveu se aliar ao poder, ao Estado e ao dinheiro, esquecendo-se dos humildes e dos tristes. De modo que, de fato, eu estou desalentado. E Jesus fala com ele, mas se tu estás desalentado, João, eu não estou.
Eu continuo com a mesma alegria de há 18 séculos atrás. E aí ele diz: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta nos céus, as claridades benditas de meu amor. Vejam que beleza. Novamente o Senhor está dando uma ordem. Essa mensagem, aliás, chama-se a ordem do Mestre. Novamente o Senhor está dando uma ordem a João Evangelista, para que ele se incumba da tarefa de descerrar o Espiritismo na face da terra, de cuidar para que os mortos falem na face da terra. Não é? Aí vemos uma imagem de Chico Xavier na colônia de ancenianos da cidade de Goiânia, em Goiás, no Brasil. Visita que ele fazia todos os anos na véspera do Natal. A dona Elba, essa senhora aqui, era a diretora da colônia. Mas vamos mais uma outra mensagem. Desta feita é a mensagem Kardec e Napoleão. Também é o espírito de Humberto de Campos que vai escrever, através do Chico, no livro Cartas e Crônicas, a data comemorativa que é o Réveillon do ano de 1801. Encerrava-se o século XVIII e no Réveillon de 31 de dezembro de 1800 para o 1º de janeiro de 1801, inaugurava-se na Terra, portanto, o século XIX. Várias coortes resplandecentes de sábios da antiguidade grega, hindu, persa, budista, do Oriente, do Ocidente, romanos ilustres, generais da história humana, todos estavam ali representados. Ouve-se a voz do Senhor antes que chegasse. Aliás, chegaram também representantes que estavam encarnados, saídos do corpo físico por seus guias espirituais e levados até aquela assembleia ilustre. Dentre eles, segundo o espírito de Humberto de Campos, Beethoven e o próprio Napoleão Bonaparte, que ainda não era imperador de França. Fazia parte do triunvirato lá dos cônsules. Ouve-se a voz do Senhor. Logo depois se materializa o Espírito da Verdade, que anuncia que anuncia o apóstolo, que seria no futuro Allan Kardec, que iria então se dirigir àquela assembleia. Essa é a única hora que o espírito de Napoleão Bonaparte se emociona até as lágrimas e se ajoelha diante do apóstolo, que, segundo Humberto de Campos, seria Allan Kardec no futuro. Lembrando que Allan Kardec vai renascer na França, em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. Daí, portanto, há quase 4 anos, né? 3 anos e pouco. Depois do assunto, termina a mensagem Humberto de Campos nos contando: cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias coortes resplandecentes, voltava para o alto, o apóstolo,
que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito, retornando Napoleão aos liames do corpo físico. E termina a mensagem que depois que Allan Kardec reencarnou, renascendo em França em 1804, fora da influência benéfica que o apóstolo exercia sobre ele, né? O Kardec exercia sobre Napoleão, Napoleão se desvia, infelizmente, nomeando-se a si próprio imperador de França e iniciando na Europa as guerras napoleônicas, inclusive invadindo Portugal, não é isso? Infelizmente, desviando-se assim do compromisso que ele havia assumido com o Espírito da Verdade e com o próprio apóstolo, que seria Allan Kardec, que ele manteria a França em paz para a chegada do Espiritismo em meados do século XIX. Mais uma imagem do Chico visitando a colônia Santa Isabel lá de Goiânia. Agora é Emmanuel quem vai escrever, através do Chico, falando justamente sobre a chegada de Allan Kardec à face da Terra. Está no livro A Caminho da Luz, e ele se refere a Kardec da seguinte forma: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Ora, não somente Humberto de Campos se refere a Allan Kardec como apóstolo do Cristo, mas também Emmanuel se refere a Allan Kardec como discípulo do Senhor, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Baixa ao planeta. Mais uma imagem do nosso Chico. E agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 6º, o Cristo Consolador, onde temos lá mensagens do Espírito da Verdade. Na mensagem do item número 6, ou seja, item 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Espírito da Verdade revela uma frase curta: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. O Evangelho, como vocês sabem, foi publicado em 1864. A essa altura, o próprio Espírito da Verdade está a revelar quem é o apóstolo que estava a nos instruir, senão o próprio Kardec. Aqui Chico com a Dona Aparecida, uma senhora extraordinária, que cuidava do Hospital do Pênfigo em Uberaba. E o Chico fazia questão de auxiliá-la na arrecadação de fundos, porque ela cuidava, sem ajuda estatal, de centenas, dezenas de crianças que passam pela provação do pênfigo, que é a doença do fogo selvagem. E o Chico ajudou durante toda a sua estadia, sua morada em Uberaba, para que ela sustentasse essa tarefa de caridade do começo ao fim. Outro livro de Chico Xavier, outra mensagem de Emmanuel. Desta feita é a mensagem O Mestre e o Apóstolo. E Emmanuel diz assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o Mestre, Kardec, a chave. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Emmanuel, o livro é Opinião Espírita. Eu me lembro, quem gostava muitíssimo, e o Robson vai lembrar-se dela, a dona dessa mensagem era a Dona Neném Aluoto, muito amiga do Chico,
que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, entre 1962 e 1995, quando ela teve um AVC e teve que se afastar da tarefa. E ela brincava conosco, e a gente pode brincar também, não é? Aduzindo a essa mensagem o seguinte: Jesus a porta, Kardec a chave e Chico a maçaneta dessa porta. Porque porta e chave precisa de alguma coisa para a gente abrir. Olha aí, Chico, com os assistidos de Dona Aparecida, lá no Hospital do Pênfigo de Uberaba, né? Aliás, a caridade sempre foi uma das bandeiras de Chico Xavier, e vocês todos, nós todos que estamos sob a égide da Península Ibérica, né? Estamos sob a orientação de um espírito luminoso, que é o espírito de Isabel de Aragão, né? Rainha Santa aqui de Portugal e Algarves, do século XIII, que, segundo revelação mediúnica através de Chico Xavier, vou recomendar o livro Mensagens de Inês de Castro, recebido pelo Chico, em que se revela neste livro, na mediunidade de Chico, que ela é a mentora espiritual dos povos peninsulares, não somente aqui na Europa, Espanha e Portugal, na Península Ibérica, mas também de todas as colônias portuguesas e espanholas, na América, na África e na Ásia. Não é? E foi ela quem se apresentou a Chico Xavier no dia 10 de julho de 1927. Vocês sabem bem que 2 dias antes, no dia 8 de julho, ele recebera a primeira mensagem psicografada de um espírito amigo. A primeira reunião de psicografia ele havia feito no Centro Espírita Luiz Gonzaga, recentemente fundado, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E 2 dias depois, portanto, na noite, segundo o relato dele próprio, a noite fria, porque né, julho no Brasil é inverno, na noite fria do dia 10 de julho, aparece para ele uma senhora toda iluminada. A princípio ele até a confunde com a própria figura de Maria de Nazaré, mas depois ela explica a ele quem era ela, né? Se apresentando como Isabel de Aragão, e é ela quem vai dizer a ele: Francisco, eu venho da parte de nosso Senhor Jesus Cristo te convocar a trabalhar para os pobres. E ele fica muito espantado e fala com ela: mas senhora, nós mal temos pães para dar aos nossos da família, porque a esta altura ele era arrimo de uma família muito pobre em Pedro Leopoldo, de 17 integrantes. O pai doente, irmãos e irmãs desempregados e os sobrinhos para sustentar e dar de comer. E eles não tinham muito o que fazer. E ela então responde para ele: não se preocupe com isto. Os meios e os recursos e as pessoas que te auxiliarão nas tarefas da caridade, nós providenciaremos. E assim, de fato, durante 75 anos ininterruptos, Chico Xavier se dedicou à caridade. Por um lado, ao esclarecimento, através das mensagens psicografadas, que começaram em 8 de julho de 1927, nos legando até hoje 507 livros de informações espirituais, e por outro lado, começando em 10 de julho de 1927, durante 75 anos, as tarefas assistenciais que ele nunca abandonou. Muito bem, o Espiritismo, a bênção da doutrina espírita. E é um grande desafio nosso, não é? Estamos chegando no mundo de regeneração. O que fazer com o Espiritismo que está aí, com as informações que já estão nos favorecendo o entendimento, nos favorecendo o conhecimento? E como chegarmos com esses conhecimentos, com esses tesouros que são inalienáveis, como chegarmos com eles a fazer com que a Terra, com que o nosso mundo, a nossa crosta planetária chegue à condição de ser mundo regenerado?
O próprio Kardec nos instrui que essa tarefa não era uma tarefa de curto período de tempo. Né? Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: o estudo do Espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre ante de nós. Será de se espantar que ele exija tempo, e muito tempo, para a sua realização? Pergunta Kardec. Às vezes nós somos imediatistas, né? E pensamos assim, mas o Espiritismo tem 160 anos e não deu frutos ainda no mundo todo. Praticamente ele existe no Brasil e em Portugal, tendo em vista as obras em português que se lançaram. Não é? Se formos para outras paragens, outras nações, são brasileiros e portugueses que lá residem e que fazem o movimento espírita desses países, da Inglaterra, da Suécia, da Alemanha, a maioria. A própria França, o berço do espiritismo hoje, tem mais brasileiros e portugueses fazendo espiritismo lá do que franceses. Não é? Que se dirá então da China, uma nação de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes? E aquelas nações todas asiáticas, africanas, ainda tão distantes da palavra espírita cristã, não é? E a gente é imediatista, mas o que são 160 anos? 161, para ser mais preciso, né? 1857, 2018, 161 anos de doutrina espírita não é nada diante da história. Nós estamos apenas começando. Aqui uma imagem de Chico Xavier no culto da fraternidade, que ele fazia todos os sábados, lá em Uberaba. Vocês vejam pela aparência da parede, era praticamente, o chão era de terra batida, não é? Não tinha forro, o telhado era somente algumas telhas para cobrir ali do sol, não tinha reboco na parede, não tinha pintura na parede, e em frente a ele aqui era só uma bancada para onde ele se dirigia depois do culto. O culto durava 20 minutos, ele nos pedia para falar, quem estava ali presente, no máximo 3, 4 minutos cada pessoa, e a gente falava um pouco do Evangelho, 20 minutos, mas lá fora aquela fila imensa de necessitados, querendo estar perto dele, querendo receber dele alguma doação, e de fato, os espíritas que tinham mais recursos em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Brasília, mandavam essas benesses para o Chico distribuir. Porque ele, Chico, não tinha nada de si, não é? Ele nunca foi um homem rico. Lembrando que dos 507 livros publicados dele até hoje, ele doou todos os direitos autorais. Nunca recebeu um centavo sequer dos mais de 50 milhões de exemplares vendidos até hoje. São 50 milhões de exemplares. A obra dele já está vertida a 33 idiomas no mundo todo. E hoje, cada vez mais, se tem mais traduções. Né? Poderia ter ficado milionário. Nunca quis nada a ver com conforto material ou benesse material, sempre preocupado em doar aquilo que recebia para os mais pobres. Agora, uma notícia da Revista Espírita de Allan Kardec. A cidade é Argélia, a cidade é Sétif, desculpe, na Argélia, no norte da África. No ano é 1861, está lá na Revista Espírita de 1861, Kardec vai relacionar uma série de mensagens. Esta mensagem de quem é? São José. Quem é São José? O pai de Jesus. O pai de Jesus. Então, é a mensagem de qualquer um? Não, não é? Nós estamos a falar do pai de Jesus. Marido de Maria. Não é? E Kardec achou tão real e tão
importante essa mensagem que colocou na Revista Espírita. Então passou pelo crivo de Allan Kardec, esta mensagem. Mas o que diz de interessante o Espírito de São José? Ele diz assim, 1861, Deus dará corpo a alguns espíritos superiores, e eles pregarão o evangelho puro. Um novo Cristo virá. Ele porá fim a todos os abusos que duram há muito tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Já aí prenunciando a reencarnação de espíritos mais elevados, não é? Olha que interessante o que ele diz. Se Deus vos deixar viver bastante tempo, vereis pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus. 1861 está próximo do século XX, né? Se fosse possível viver 200 anos, é isso que ele está dizendo. Mas não é possível, porque os nossos corpos duram menos, né? Mas se fosse possível, eles encarnados lá na Europa, lá em França, lá na Argélia, em 1861, poderiam ver esse novo missionário de Deus. E uma grande mudança será feita pelas pregações desse Filho bendito. A sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças dar-se-ão as mãos. Glória a esse divino enviado, que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas pelo Cristo. Aliás, do Cristo. Senão o mal muda tudo, né? Pelo amor de Deus, Geraldo. Vamos falar de novo. Glória a esse divino enviado que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo. Que é o que nós temos feito há 20 séculos, né? Em várias escolas religiosas, desvirtuando a palavra de Jesus a nosso próprio benefício. Glória ao Espiritismo, que o precede, olha que interessante, e que vem esclarecer todas as coisas. Então o Espiritismo vem primeiro, antes desse missionário de Deus. Aí a parte da assistência, que eu me referi, à bancada, através da qual o Chico recebia um por um. E ele escondia um dinheirinho assim na palma da mão. Não sei se vocês... Dá para ver, não dá? Ele tentando passar um dinheirinho escondido assim na palma. Ele escondia, ele não mostrava para as pessoas. Ele escondia na palma da mão e dava a mão à pessoa e passava aquele dinheiro. Por isso que ele beijava a mão da pessoa, para que ninguém visse que ele estava passando dinheiro. Aí, em certa ocasião, uma senhora toda muito bem vestida, que estava aqui do lado do Chico, eu estava ali também, ela virou-se para o Chico e falou assim, ela era de São Paulo e virou-se para o Chico e disse, mas eu não entendo isso, Chico. De que adianta esse... Não me lembro mais a moeda da época, né? Que o Brasil já mudou de moeda. Mas vamos dizer um cruzeiro, ou que seja, um euro. O que adianta um euro para esse pessoal? E ele, com muita serenidade, virou-se para ela e disse, olha, se não adiantasse nada, eles não fariam essa fila imensa para cá estar. Não é? E eu fiquei pensando com a minha mente o seguinte, gente, elas não vêm aqui buscar o dinheiro. Elas vêm aqui estar perto desse homem, desse missionário de Deus. Elas querem senti-lo. Elas têm saudades de Jesus, como disse bem o Adelinda Silveira. Não é? E Chico representou o Cristo novamente entre nós. Essa vibração do Cristo entre nós. Não é? Agora é outra mensagem. O espírito Fenelon escreveu na cidade de Constantinopla, hoje Istambul, lá da Turquia, aquela época era a capital, Constantinopla, em dezembro do mesmo ano. Notem bem, esse ano de 1861 e o ano de 1862 foi muito curioso das revelações espirituais superiores. E Fenelon vai tratar do mesmo assunto que São José tratou.
E ele diz assim: é ao 20º século que está reservado o retoque da humanidade. Então ele revela que o século seguinte, isso estava no século XIX, não é? O século seguinte tem uma missão importante. É neste século que está reservado o retoque da humanidade. Todas as coisas que vão aqui se cumprir, ou seja, em se referindo ao espiritismo que estava sendo codificado por Kardec e por seus assessores, né? No início do espiritismo em Paris, em França principalmente, em Bélgica. Todas as coisas que vão aqui se cumprir não são senão as preliminares da grande renovação. O homem, olha que interessante, o homem chamado a completá-la ainda não está amadurecido para cumprir sua missão, mas ele já nasceu. E sua estrela apareceu na França, marcada por uma auréola. Não é curioso essa informação? Se ele já nasceu, como que em 1861 ele poderia sobreviver e fazer a sua missão no século XX? Ele viveria 200 anos, 100 anos, 200 anos, 150 anos. Não é? Aqui tem uma pista. E nós somos de uma doutrina que um dos princípios básicos dessa doutrina é a reencarnação. Né? Através da reencarnação isso é possível. Se tirarmos a reencarnação, isso não é possível. Porque está claro que, embora ele não estivesse amadurecido para a missão do século XX, que é isto que Fénelon está a dizer, ele já tinha começado a sua missão. Já tinha nascido. Já estava em França. Sua auréola, sua estrela apareceu na França, marcada por uma auréola. Interessante que naquela mensagem que eu faço referência de Humberto de Campos, Kardec e Napoleão, quando se materializa o apóstolo que seria Allan Kardec, na descrição de Humberto de Campos, o que ele descreve para nós? Aqui, quando ele se materializou naquela assembleia, ele estava com uma auréola brilhante na testa e um cetro de ouro na mão. Nós temos que somar, não é? A gente não pode dizer quando, né? Quase 4 décadas atrás nós estávamos lá. O Grupo Espírita da Prece. Isso aí é o Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, onde o Chico trabalhou durante anos a fio, em reuniões públicas, na maior humildade. Eu vou dizer a vocês que talvez o ambiente lá do Grupo Espírita da Prece era um pouco maior do que esta sala. E as reuniões de Chico, só que as janelonas, as janelas eram grandes. E cada reunião, as reuniões públicas eram sexta à noite, sábado à noite. Começavam às 8 da manhã em ponto, às 8 da noite em ponto. Não tinham hora para terminar. Às vezes terminavam às 4, às 5 horas da manhã e o Chico escrevendo sem parar. Sem parar. Não tinha tempo para tomar um café, um chá, uma água. Psicografando sem parar. 9, 10, 11 mensagens particulares de familiares que tinham desencarnado, a grande maioria por desastres ou de forma violenta, e que estavam ali, através dele, consolando os seus. Demonstrando o quê? Que os mortos vivem. Demonstrando a vida espiritual. Eu frequentei essas reuniões por quase 21 anos. Eu conheci Chico em 1981, em outubro. E até a desencarnação dele, em 2002, são 21 anos. A identificação dos espíritos através da sua mediunidade, da sua psicografia, era tão patente, tão clara, os dados tão completos, dados íntimos, apelidos. Eu não sei se aqui a palavra é essa, que as pessoas
se chamam familiarmente, dentro de casa, Alcunha. alcunhas, sim, alcunhas. E também dados do último dia, ou dos 2, 3, 4, 5 últimos dias prévios à desencarnação da pessoa, que o Chico não seria capaz de saber, né, detalhes do acidente ou detalhes do desastre, que era tão patente que as famílias não tinham dúvidas. E eu digo a vocês, 90% dos que lá iam buscar a consolação e o esclarecimento não tinham sequer noção do que seja ou do que seria a doutrina espírita. Mais de 90% era de outras casas religiosas, católicos, judeus, protestantes, agnósticos, budistas, hinduístas. Iam lá em busca desse esclarecimento, dessa consolação, e obtinham, não é? Não se sabe quantos espíritos o Chico recebeu, espíritos comuns como nós, nessa situação. Aí já é outro espírito que Kardec coloca na Revista Espírita de 1862, o espírito de um filósofo francês chamado Baluze, que escreve em Paris para Kardec e diz assim: tereis para os tempos chegados um espírito superior que dirigirá o movimento do conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo, aliás, será por suas obras que ele se afirmará. Essa frase diz tudo, né? Será por suas obras que ele se afirmará. Ele faria um movimento de coesão poderosa. E de fato, minha gente, Chico Xavier fez esse movimento. A gente pode dizer que a casa dele em Uberaba, e o Grupo Espírita da Prece, era o quartel-general do Espiritismo. Porque todo o mundo, toda a gente lá ia, buscando apoio, buscando esclarecimento, buscando orientação segura. Não havia quem duvidasse dessa segurança, né, mediúnica. Chico tornou-se por si mesmo, pela vivência que ele demonstrara nos seus várias décadas de ação no bem, ele se converteu nessa referência, sem querer sê-la, mas ele se converteu naturalmente. Nunca foi fazer palestra, nunca participou de congresso, nunca participou de grandes reuniões espíritas. Estava lá, humildezinho, na sua casa e no grupo espírita que ele havia fundado em Uberaba. Ao contrário, toda a gente que lá ia buscar na fonte segura, pura e cristalina, a água viva do esclarecimento e da consolação. Essa foto é muito curiosa, é de 1987, o dia 17 de julho. E estava muito frio em Uberaba. E o Chico, olha, eu vou mostrar para vocês como era a cabeça de Chico Xavier. Porque fala-se, pessoas que não o conheceram pessoalmente, dão a impressão nas suas palestras que ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito submissa, muito manipulado. Isso é um engano sem propósito algum. Porque o homem era e sempre foi um comandante. Nesse dia, por exemplo, ele mandou-me sentar àquela cadeira e disse-me assim: Geraldinho, você vai me entrevistar. Sim, senhor. Eu, obediente, vocês estão vendo ali, eu com papel, caneta não, lápis, né? Não, caneta. Caneta e o caderno, eu sempre ia com o caderno debaixo do braço, porque eu sabia que tinha coisas sempre para anotar. E ele me permitia fazê-lo. Mas o curioso
que eu perguntei para ele assim: Chico, sobre o que nós vamos falar? E olha o comandante: eu vou ditar as perguntas e as respostas. Tá bem? Então eu fui praticamente uma máquina de escrever, né? Porque ele deu as perguntas e deu as respostas. Quem tiver curiosidade vai ver, está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que a União Espírita Mineira publicou em 1992. Mas rapidamente ele vai me contar o quê? Ele queria revelar isso ao mundo, né? E por isso me utilizou aqui. Ele vai contar que a missão para a qual ele havia nascido era psicografar 30 livros. Vejam vocês, 30 livros. Até hoje são 507. É aquela multiplicação de pães e peixes, só que desta feita a multiplicação de livros, não é? Em nome de Jesus. E aí ele conta rapidamente, né? Falando rapidamente aqui, ele completa muito rápido os 30 livros, ainda na faixa chegando aos 40 anos de idade. Emmanuel fala com ele: não, você completou muito rápido, então nós vamos dobrar a meta, vamos aos 60. Ele, obediente, foi até 1958, quando ele psicografou o 60º livro, Evolução em Dois Mundos. E aí se muda para Uberaba. Então ele achou: bom, já dei 2 vezes o combinado, né, na tarefa, vou chegar a Uberaba, já falta só 2 anos para me aposentar do Ministério da Agricultura, vou ter uma vida tranquila em Uberaba. Né? Vai ter vida tranquila. Emmanuel aparece para eles: não, nós estamos chegando numa cidade nova, novos companheiros, podemos chegar aos 100 livros. E ele pôs a mão na cabeça assim: meu Deus do céu, mais 40, né? Em 9 anos ele psicografa 40 livros. Em 1969, ele psicografa Poetas Redivivos, em homenagem ao primeiro, Parnaso de Além Túmulo, e aí completa 100 livros. Então, mais de 3 vezes o combinado, a tarefa para a qual ele havia nascido. E aí, então, ele já estava aposentado do Ministério da Agricultura, muito doente. Emmanuel aparece para ele, mostrando para ele que ele tinha debaixo do braço um decreto. E o Chico fala com ele: não, agora nós terminamos, porque 100 livros é muita coisa. E eu já estou doente, já estou cansado. E Emmanuel fala com ele: acontece que eu estou trazendo aqui um decreto de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Chico pergunta a ele: mas o que diz o decreto? Diz que o senhor tem que continuar trabalhando até o último dos seus dias na face da terra. E o Chico pôs a mão na cabeça: tem que psicografar até o último dos meus dias? Tem. Mas o senhor há de convir, olha a cabeça pensante, né? Mas o senhor há de convir uma coisa: nós somos adeptos de uma doutrina que preconiza que temos o livre-arbítrio. É ou não é? E Emmanuel responde: é, sim, senhor. Mas, então Chico diz a ele, contradizendo, diz assim: está bem, se é, então eu, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não quero me desentender com ele, mas com todo respeito a ele, eu posso, tendo em vista o avançado da minha idade, dizer não. Emmanuel diz a ele: sim, você pode dizer não. Mas, neste caso, eu sou obrigado a lhe revelar que tem uma nota de rodapé no referido decreto. E o que diz essa nota de rodapé? Se o médium se recusar à continuidade das tarefas, você tem a minha autorização pessoal para tirá-lo da carne agora. E aí o Chico: não, pelo amor de Deus, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Bom, aqui pulou uma. É uma mensagem de São Luís. São Luís quem foi? Um dos guias de Allan Kardec, né? São Luís. E Kardec, essa mensagem foi dada em Paris, 1862. E São Luís diz assim: venham, meus amigos, confirmar a esperança dos altos destinos que esperam o Espiritismo. Esse glorioso futuro que vos anunciamos será realizado pela vinda de um Espírito superior, que resumirá na essência de sua perfeição
todas as doutrinas antigas e novas, e que, pela autoridade de sua palavra, unirá os homens às crenças novas. Semelhante ao sol levante, dissipará todos os obstáculos amontoados sobre a eterna verdade. Bonita fala, né? Aí prenunciando o que viria, mas não terminou aí não. Ele diz assim: o começo de todas as coisas é obscuro e vulgar. Olha como é profética essa mensagem de São Luís. O começo de todas as coisas é obscuro e vulgar. O que é pequeno, cresce. Nossas manifestações, acolhidas de início com desdém, violência ou indiferença banal da ociosidade curiosa, ou melhor, da curiosidade ociosa, fiquei empolgado aqui, espalharão as ondas de luz sobre os cegos e os regenerarão. A hora não está longe em que o divino enviado alegrará o mundo. O começo é obscuro e vulgar. Chico Xavier, só com o terceiro ano primário formal, de educação formal da Terra, a princípio todos os espíritas ilustres da década de 20, 30, quando ele lança o Parnaso de Além-Túmulo, em 1º de junho de 1932, ele era considerado como só uma máquina de receber espírito. Eles achavam que o Chico era um ignorante, totalmente ignorante, um médium ignorante, né? Era o começo obscuro e vulgar. As pessoas não se apercebiam que ali estava um espírito superior, não é? E também teve essa questão também, que é o que? As manifestações espirituais no início, em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, mesmo Rio de Janeiro, foram acolhidas com desdém, com violência. A perseguição da Igreja Católica Romana foi terrível, não é? E também uma indiferença banal. Os jornais do Brasil, o Globo do Rio de Janeiro, mandou o jornalista Clementino de Alencar a Pedro Leopoldo para desmascarar o pastife, que era pastice, né? Que era Chico Xavier. Eles achavam que ele era um farsante. E o Clementino de Alencar sai do Rio, vai a Pedro Leopoldo, fica morando em Pedro Leopoldo 3 meses seguidos e se converte à doutrina espírita. Porque as provas que ele teve foram tantas que ele andava atrás de Chico como se fosse um espírito obsessor. Onde o Chico ia, ele ia atrás. Não é? Porque ele queria ver qual é a hora que aquele homem lia e se instruía para poder receber aquelas páginas. E ele viu que o homem só trabalhava e só cuidava da família e só ia ao centro espírita receber mensagem, que não tinha tempo para nada. Esse homem recebe mensagens em francês, em perguntas em francês que Clementino de Alencar lhe fizera, recebe mensagens em inglês, perguntas feitas em inglês por Clementino de Alencar, perguntas em espanhol. E a psicografia do Chico responde todas as perguntas. Ele se converte ao espiritismo e depois escreve um livro sobre a sua experiência, né? Depois, mais tarde, o Eduardo Carvalho de São Paulo vai publicar as mensagens, essas reportagens do Globo, que então o jornalista passou a mandar para o Globo, no Rio de Janeiro, e o Globo começou a publicar. A intenção do Globo de desmascarar Chico Xavier acabou dando efeito contrário, porque as reportagens acabaram por divulgar Chico Xavier, né, e o espiritismo. Aí o encontro nosso desse mesmo dia, que eu já falei, mas aí ocorre uma coisa curiosa. Nós achamos na revista Reformador, no dia 15 de março de 1910. Qual é o dia que o Chico nasceu? 2 de abril. 2 de abril deste ano de 1910. O editor do Reformador, a gente não sabe quem é, porque ele não assina o nome, mas o editor, ele revela o seguinte: de alguns anos, contudo, para cá, a voz amiga e experiente de Allan Kardec cerrou de se fazer ouvir,
E algumas comunicações esparsas que têm aparecido firmadas com o seu nome denunciam, tanto no estilo quanto nos conceitos, a suspeição de sua origem. Tudo assim parece fazer crer que Allan Kardec já voltou à carne. Olha que maravilha. Porque até então, no início do século XX, no Rio de Janeiro, o espírito de Allan Kardec se manifestava, auxiliando todos os centros espíritas do Rio de Janeiro, né? Já se preparando para voltar. Mas nas vésperas do nascimento de Chico, essas mensagens se encerram. Agora a comunicação foi escrita pelo Espírito de Santo Agostinho, através de um médium muito conhecido, que era do grupo de Ismael da Federação Espírita Brasileira, o senhor Albino Teixeira. Curiosamente, depois de desencarnado, Albino Teixeira vai escrever 120 mensagens através de Chico Xavier, né? Todas sobre o Espiritismo. Foi um grande médium no início do século XX no Rio de Janeiro. O dia 3 de outubro de 1919, a Federação Espírita Brasileira havia convocado uma reunião festiva para eles comemorarem o aniversário de Kardec, que 3 de outubro é o aniversário de Kardec. Em 1919, o Chico tinha quantos anos? 9 anos. E o Espírito de Santo Agostinho, manifestante, se está no Revista Reformador, viu gente, a Federação Espírita Brasileira. O Espírito de Santo Agostinho escreve assim: Allan Kardec, em obediência a novas instruções, entre vós de novo se encontra, para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. A semente começou a crescer, né? A semente plantada em Paris, na codificação espírita, começou a crescer. 1920, é o mesmo médium, Albino Teixeira, que vai receber desta feita o espírito de Ismael. Ismael, o guia espiritual do Brasil, né? E ele vai dizer assim, está no Reformador da Federação Espírita Brasileira, de abril de 1920, 7 anos antes de Chico Xavier começar a sua tarefa na Terra. Chico, a essa altura, tinha 10 anos. E ele diz assim: a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos... Opa! O que foi aqui? Esse não está obsedado. Esse não está obsedado. Foi rápido a sua obsessão. A árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz. Santa Cruz foi o primeiro nome do Brasil, viu, gente? Vocês sabem disso. Onde o meu olhar se fixa, nutrindo o meu espírito, no meu espírito, a esperança de que em breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão. Já prenunciando que essa árvore já estava madura para dar frutos. Em breve floresceria, não é? Agora o senhor José Jacinto Alcântara, não sei se o Raul se lembra dele, foi um grande espírita de Belo Horizonte, muito amigo do Chico, escreveu mais de 20 livros sobre Chico Xavier, opúsculos, né? Ele foi, na verdade, o autor do livro Chico Xavier em Pedro Leopoldo, que foi publicado pelo Divaldinho Matos, de Votuporanga. Mas ele não queria assinar a autoria do livro, saiu como autoria do Divaldinho Matos. Mas ele entrevista um dos médiuns mais potentes de Minas Gerais, nessa época, em 1900, no início da década de 30, final da década de 20, quando a dona Carmen Perácio, com o senhor José Hermínio Perácio, foram a Pedro Leopoldo socorrer Chico Xavier. A irmã de Chico Xavier estava obsedada, eles já tinham percorrido todos os hospitais psiquiátricos, os médicos, as instituições públicas de assistência aos perturbados e não tinham conseguido sucesso.
Então falaram com o pai de Chico que procurasse um casal espírita da cidade de Belo Horizonte, o casal Perácio. E o casal foi a Pedro Leopoldo. E em maio de 1927 fazem a primeira reunião espírita na casa de Chico Xavier. E é a primeira vez que o Chico participa de uma reunião espírita nessa encarnação. A dona Carmen fala com ele para ele conversar com o espírito obsessor da irmã. E é o que ele faz, ele vê os espíritos obsessores e faz a doutrinação, a conversação evangélica. E os espíritos então se afastam, ou são convencidos, né? E a partir daí, eles entregam ao Chico, pela primeira vez, a obra de Kardec, nesta vida, né? Quando eles voltam a Belo Horizonte, eles se encontram com esse médium, Pascoal Comanducci. Quando Pascoal Comanducci desencarna, ele vai falar através de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, através da mediunidade de psicofonia. Está naqueles livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, no Grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo. Nosso querido Arnaldo Rocha, né? Compilados pelo Arnaldo Rocha, e o Registros Imortais, compilado pelo Eugênio Eustáquio dos Santos, né? Muito bem. Mas nessa época, o Pascoal Comanducci estava encarnado. Recebe o casal, olha a mediunidade dele, Pascoal Comanducci. Recebe o casal Perácio de volta a Pedro Leopoldo, que estavam vindo de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, e diz a eles assim: vocês têm que vender tudo que tem aqui em Belo Horizonte e mudar-se para Pedro Leopoldo, que a tarefa de vocês é dar apoio a este jovem Francisco Cândido Xavier. E diz assim: Chico Xavier possui recursos mediúnicos múltiplos, está cercado de falanges tão poderosas como aqui assistiam Jesus. Esse menino assombrará o mundo. Escreverá ele mediunicamente centenas de livros e será intransigente defensor e divulgador do Espiritismo. Viverá muito. Desencarnado não terá substitutos. Da mesma forma que Jesus, Chico é único no planeta. Só ele, em encarnação posterior, poderá retomar o leme e dar continuidade à obra específica que lhe foi confiada pelo Altíssimo. Poderá ter, em princípio, sucessores. Substitutos, reafirmo, jamais. Pascoal Comanducci. Profética mensagem, né? E, de fato, Chico começa a psicografar e vai publicar o seu primeiro livro daí a 5 anos, Parnaso de Além-Túmulo. E assombra o mundo, assombra o Brasil, a Academia Brasileira de Letras. Vários acadêmicos daquela época foram a Pedro Leopoldo conhecê-lo, né? E vários acadêmicos escreveram sobre o livro dele, inclusive Humberto de Campos, que estava encarnado no Rio de Janeiro, antes de escrever, desencarnar e escrever através de Chico. E ele vai escrever esse livro, né, através do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no qual ele nos conta que na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração, revelando a missão da pátria brasileira, dizendo inclusive o seguinte: as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Emmanuel, em 31 de março de 38, está no livro Deus Conosco, de nossa edição, na Vinha de Luz Editora. 31 de março é o quê? A data que comemora a desencarnação de Kardec, não é? E ele lá na Fazenda Modelo, Chico participando do culto do Evangelho no lar da família Joviano, recebendo essas mensagens que ele, durante 2 vezes por semana, recebeu durante 18 anos consecutivos, de 1934 a 1952, nesse dia vai escrever:
O plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que atravessais. Sim, a grande figura do Mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. Aqui fazendo menção, naturalmente, à primeira etapa, que foi a codificação espírita. Por exemplo, a mensagem, o egoísmo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por Emmanuel, tem o testemunho de Chico Xavier, que é o mesmo espírito. Ou seja, Emmanuel faz parte da falange dos espíritos, do Espírito da Verdade. E como responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier no século XX, ele vai também dizer, no dia 12 de janeiro de 1949, a tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Ora, se ele escreveu isso é porque houve permuta de nomes. Né? O Espírito é o mesmo, houve permuta de nomes. Kardec e Chico, mas não importa. Não importa. Por que que não importa? Ele mesmo diz, cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã, desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução do programa. A bandeira da cruz prossegue e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Olha a vocação espírita cristã, né? Evangélica, no coração do nosso povo. Em 3 de agosto de 49, também no livro Deus Conosco, há a mensagem que Emmanuel revela. Ele revela a tarefa que está a executar com Chico, lá em Pedro Leopoldo. E diz assim, é preciso criar espírito para o gigante. E ele mesmo explica nessa mensagem, o gigante é o Brasil, que ainda não acordou para as suas responsabilidades mais altas diante das nações, mas que um dia acordará finalmente para a tarefa de levar a palavra do Senhor rediviva pelo Espiritismo aos 4 cantos do mundo. E é o espírito de um inglês, Robert Southey, o primeiro que vai escrever no século XVI a história do Brasil, ele lá esteve no século XVI, e vai escrever a história do Brasil, a primeira história do Brasil, através de Chico Xavier no livro Falando à Terra, ele vai dizer assim, somos aqui, lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. E eu pergunto a vocês, qual foi o papel da mediunidade de Chico Xavier diante da transição planetária? É de pouca importância ou de muita importância? O que vocês acham? Uma enorme importância. Uma enorme importância. Um papel essencial, porque ele também é a cara da transição planetária. Ele também é a cara, o selo da mediunidade com Jesus e Kardec. Ele também é a cara do espiritismo bem praticado, vivenciado, humildemente buscando os sofredores, os mais humildes, os mais pobres, os aflitos, os sobrecarregados, não aceitando 1 centavo sequer em paga por qualquer coisa. Não é? Vivendo na simplicidade, na humildade. É sim muito importante o papel desse homem. E por isso estamos aqui, não para reverenciá-lo ou mitificá-lo, porque ele não precisa disso, mas como dever de consciência, de mostrar o tanto que devemos a ele. O tanto que todos nós hoje, espíritas, no século XXI,
devemos ao sacrifício e à renúncia desse homem em favor de nós todos, para que pudéssemos ter acesso a um manancial puro, a um manancial de informações muito relevantes para a nossa própria evolução espiritual. A um manancial que nos revive a própria palavra do Cristo, fazendo-nos lembrar da boa nova da redenção humana semeada na Palestina há 21 séculos atrás e que hoje está de volta através dos livros. É por isso que o pesquisador Fernando Vorn, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Guaíba, no livro A Ponte, hoje este livro está sendo publicado novamente pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ao entrevistar Chico Xavier em várias oportunidades, ele escreveu cerca de 3 livros de entrevistas. São livros fantásticos, de uma quantidade de informações muito relevantes. Infelizmente, muito pouco conhecidos pelo movimento espírita atual. Mas na década de 70, ele lança esse livro, A Ponte. E ele próprio conclui, Fernando Vorn, a obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida pelo Cristo. Ou seja, é a sequência natural da obra de Allan Kardec do século XIX em França, da codificação espírita em França, aumentada e multiplicada pelos livros dos amigos espirituais que por Chico Xavier se manifestaram. É também a mãe de Chico Xavier quem vai escrever no livro, o primeiro livro da realidade da psicografia do Chico, mas na sequência das publicações foi o segundo, publicado em 1935, Cartas de uma Morta. E o guia espiritual dela diz a ela, cabe-nos qual que era a tarefa do filho dela. E ele fala com ela, cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Esse é o nosso objetivo. O que estiver fora disso é conversa fiada. Né? Certa ocasião, Chico me disse assim, Geraldinho, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. O que estiver fora disso é conversa fiada. Então nós temos que fazer um autoexame e verificar se estamos dentro deste objetivo. O objetivo de restauração das crenças puras. Não por acaso, lembrando que os espíritas são minoria no Brasil, embora são muitos, mas nós somos minoria. O Brasil é o maior país católico do mundo e está se tornando também o maior país, um dos maiores países protestantes do mundo. Né? O Espiritismo, segundo o último censo, assambarca cerca de 5% da população e cerca de 15% de simpatizantes. No entanto, a revista Época, em votação popular, teve em 2006 uma pesquisa e Chico Xavier foi eleito pelos leitores da revista o maior brasileiro da história. Teve 780 mil votos dos leitores da revista. Enquanto o segundo colocado, que foi Santos Dumont, o inventor do avião, teve pouco mais de 150 mil votos. Naturalmente, não foram os espíritas que elegeram Chico Xavier. Não é? Agora, em 3 de outubro, agora notem bem esta data. 3 de outubro é qual data? Aniversário de Kardec. Será coincidência? O Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, do Silvio Santos, durante 9 meses, no ano 2012, fez uma pesquisa no Brasil para se eleger o maior brasileiro da história. O maior brasileiro de todos os tempos. Né? E foram várias personalidades políticas, religiosas, escritores, jogadores de futebol, enfim.
atores e atrizes, todos concorrendo a isso, e foram várias etapas durante 9 meses. O último programa foi justamente na noite do dia 2 para o dia 3 de outubro. E Chico Xavier ganhou na votação popular, também em 3 de outubro, escolhido em rede nacional de televisão, o maior brasileiro de todos os tempos. Naturalmente, não fomos nós espíritas que fizemos isso. Ele conseguiu cair na graça do coração dos brasileiros, cair na simpatia, porque ele era simpatia em pessoa, ele era alegria em pessoa. Quem conviveu com ele, ou quem teve algum contato com ele, sabe que ele era alegria em pessoa, não é? Ele transmitia a alegria de viver, nunca perguntava se a pessoa era espírita ou não, se já tinha lido livros de Kardec ou não, se já tinha lido livros dele ou não. Ele não se interessava por isso. Ele se interessava em abraçar as pessoas como elas eram, não é? Amigos nossos católicos receberam dele santinhos católicos de presente, não é? E assim sucessivamente. Ele abraçava todos com a maior fraternidade possível. E aí o povo brasileiro respondeu a essa fraternidade, escolhendo o maior brasileiro da história e o maior brasileiro de todos os tempos. Também na votação do Estado de Minas, o maior jornal do Estado de Minas Gerais, foi escolhido o mineiro do século XX, também por votação do público. Terminando aqui o nosso trabalho, essa carta é uma carta que ele escreve a Dona Neném Aluoto, né? E resume muito bem o pensamento dele, né? Somos uma grande família, dispersa em diversos setores de trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em luta particular, em linha particular de luta, desculpe. Mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida real, apresentando cada qual de nós a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados deveres com que fomos agraciados. Não é? Não é mesmo? Esse é Chico Xavier. E o próprio Adelino da Silveira, um dos seus biógrafos e amigos queridos, vai dizer: a vida de Chico Xavier nos faz lembrar a doce presença de Jesus no mundo. Chico Xavier é uma luz, refletindo a luz do próprio Cristo. Terminamos com a fala de Emmanuel do livro A Caminho da Luz, no final do livro, quando Emmanuel nos diz, muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica. E explica para nós, o que é a religião cósmica? É a religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade futura, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Que o Senhor nos ajude a receber o seu chamado e a agir, cada qual de nós, no pensamento, nas ações, no coração, no sentimento, para que isso, de fato, se realize aqui na Terra mesmo. Muito obrigado.